gosto muito de ouvir os comentários, Pedro, do professor Marco Antônio Villa. E ele falou sobre a delação premiada de Torres. Da CNN, pode, né? Pode envolver criminalmente o Bolsonaro. Vamos ver essa fala dele aí? A gente falava disso, lembra? A gente falava disso. Vamos ouvir. Vamos ver. Presidencial, o presidente Jair Bolsonaro conspirou cotidianamente contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, e tentando desgastar o Estado Democrático de Direito para abrir condições para um golpe de Estado. Fez desde o dia 1º de janeiro de 2019. No processo eleitoral particularmente, e foi muito bem apontado, eu me lembro, eu estava assistindo toda a cobertura do dia 30 de outubro, né? A questão foi clara, e agora os documentos comprovam. O então ministro da Justiça, Anderson Torres, se deslocou ao 4º colégio eleitoral do país, a Bahia, que era um colégio, como as urnas mostraram, majoritariamente lulista, né? Pressionando a Polícia Federal daquele estado e a Polícia Rodoviária Federal, para criar obstáculos ao deslocamento dos eleitores às urnas, para que pudessem exercer o direito democrático que nós demoramos 29 anos para conseguir outra vez. A última vez tinha sido em 1960 e esperamos até 1989. Portanto, se você juntar essa ação criminosa, isso é crime, e não faltam dentro do Código Penal dispositivos para ação criminosa. Olha que ponto baixo chegamos na história da República, do ministro da Justiça. Se somar isso com a minuta do golpe, e agora temos mais detalhes sobre a minuta do golpe, que não é que era um documento qualquer, esquecido na casa dele, pelo contrário, né? Aquele documento foi produzido por quem? É a pergunta, né? Preparando, portanto, uma situação de tensão, de conflito, que levaria a suspender as garantias constitucionais e dar um golpe de Estado. Seria uma espécie, Colombo, de fujimorização do Brasil, igual no Peru, quando Alberto Fujimori, deu um autogolpe e impôs a ditadura. Era algo semelhante ao que nós estamos vendo no Brasil. E o que foi essencial para isso dar errado? A liberdade de imprensa, a televisão, o rádio, os jornais, as revistas, a internet, denunciarem e que isso estava ocorrendo. Aqui nós assistimos aqueles momentos, aquelas vistorias da Polícia Federal eram absurdas, era para impedir o livre deslocamento de eleitores. Portanto, em resumo, a situação do senhor Anderson Torres, que está preso, a cada dia fica pior. Poderá ocorrer, até para ele se salvar, aí eu quero ver uma delação premiado, ou seja, ele chegar a falar, eu vou falar a verdade, e ao falar a verdade, eu não sou pitonisa, já disse várias vezes, mas ele vai envolver diretamente Jair Bolsonaro. É bom ele já ir se acostumando com uma situação em termos de ilícitos, tanto eleitorais como no campo criminal e penal, que vão chegar ao presidente da República. Ele poderá ter um caminho do ex-presidente semelhante ao do ex-presidente americano, a cadeia. Então, esse aí é o comentarista da CNN, o Marco Antônio Villa, que particularmente eu gosto muito dos comentários que ele faz. Não teve como ele ser mais preciso que isso, né? Pertinente, comentários incisivos, inclusive. Vou pedir para você falar aí, Pedro, porque de vez em quando minha garganta dá... Não, é como eu estava dizendo, não teve como ele ser mais preciso que isso, né? Na segunda-feira também comentávamos a respeito disso, desse relatório que o Anderson Torres fez, né, buscou apurar sobre quais as zonas eleitorais que o Lula ganhou, principalmente aqui no Nordeste, né? E existia também isso de que ele foi ao estado da Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, para pressionar o superintendente da Polícia Federal, pedindo para fazer exatamente essas operações de bloqueio, né, de impedimento para essas pessoas que estavam se deslocando às urnas eleitorais, né? Isso é documentado, a gente está vendo que isso foi verdade, que houve a tentativa de fraudar as eleições, de boicotar as eleições brasileiras. Bolsonaro quis ganhar de todo jeito, né? Usar de tudo quanto é arma para ganhar a eleição. E é exatamente por isso, eu acho que você lembra quando eu dizia a você o seguinte, que o Bolsonaro, ele se calou naquele momento porque ele tinha certeza que ganharia.
Mediante a quê? Mediante a todas essas tentativas de golpe que foi feita por ele. E não se pode negar e dizer que é coisa de esquerdalha, de petralha, de que foi golpe. Foi golpe, foi tentativa de golpe. A pessoa querer colocar a sua vontade, o seu se manter no poder a todo custo, mesmo sabendo que não era benquisto, isso é golpe, isso é ditadura. Isso é querer se manter no poder mesmo a opinião pública não te querendo ali. E você falava desses documentos, Pedro, que foram adicionados, né, a essas investigações, essas imagens aí que circularam amplamente nas redes sociais, na imprensa em todo o país. Claro. Imprensa essa que foi rechaçada demais, né? Que foi maltratada demais pelo bolsonarismo nesses últimos 4 anos. Mas foi graças à imprensa, né, que a gente... que o país tomou conhecimento da safadeza da história das joias milionárias, dos pseudos presentes dos árabes para Bolsonaro, para Michele, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí. Então, nesse caso, o comentarista Marco Antônio Villa, ele fez o comentário aí sobre os desdobramentos da investigação do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, dizendo que a situação dele está cada vez pior, e que uma eventual delação premiada pode envolver criminalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí eu te pergunto, será que o Torres, com essa cara aí que nem treme, nem queima, será que ele vai mesmo denunciar ou delatar Bolsonaro ou vai... né, ficar como Marte e levar tudo nas costas sozinho, para não dizer outra coisa? Tenho certeza que não. Até porque a situação do Anderson Torres é de praticamente apodrecer na cadeia. À medida que as investigações avançam, ainda mais provas contra ele aparecem, né? Então, ele abre o bico. E o que ele fez, ele não fez por conta própria. Tinha um superior mandando ele fazer. Sempre tem que ter um mandante, digamos assim. Claro. A gente não sabe quem é, nem pode afirmar. Porém, se ele quiser ter alguma chance de redução de pena, o que eu tenho certeza que vai querer, até porque ninguém fica de boa vontade preso. Ô Pedro, vamos aqui, você está dizendo, a gente não pode afirmar, beleza, ele era ministro da Justiça de qual governo? Por que eu estou dizendo isso, Michele? Responde, sim, por favor. do governo Bolsonaro. Pronto, sim. Se ele tomou decisões que ele tomou e que agora estão sendo questionadas, por que Bolsonaro, como superior dele, não disse, epa, para com isso aí, eu não autorizo, né? Podia ter chamado lá o cercadinho, utilizado as redes sociais que ele utilizou, tanto para dizer, pode parar, eu não estou autorizando nada disso. Concordo com tudo que você está dizendo. O problema é que quando a gente traz esse tipo de notícia para cá, a meia dúzia de babões, né, que fica nos comentários aprovando ou passando pano para o governo Bolsonaro, sempre acham formas de tentar desvincular a pessoa do Bolsonaro contra esses crimes que a gente está desenvolvendo ou desenrolando à medida que vai avançando as investigações. Porque eu prefiro muito mais que essas pessoas olhem com os próprios olhos e vejam que a pessoa que elas achavam que o Bolsonaro era, não passa simplesmente de mais um era um dentre a maioria. Oportunista de plantão. É isso que eu quero. Eu quero exatamente aquele ditado, matar a cobra e mostrar o pau. Pois bem, gente, o caso é que a Polícia Federal descobriu um documento que liga Anderson Torres aos bloqueios da PRF no segundo turno das eleições. Então, as investigações da Polícia Federal é sobre essa suposta tentativa de golpe de Estado no país e descobriu aí esse documento de inteligência produzido pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, com um mapa detalhando os locais onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu no primeiro turno das eleições do ano passado. E segundo essa apuração da Polícia Federal, o objetivo era impedir que os eleitores dessas regiões votassem na segunda etapa do pleito em 30 de outubro, ou seja, não votassem, né? Não votassem. Por quê? Porque, inevitavelmente, esses eleitores
iriam para a urna e iriam votar no 13, iriam votar no Lula. Então, o que poderia evitar isso? Exatamente essas blitzes da Polícia Federal. Porque a gente sabe que a região Nordeste é a região, infelizmente, ainda, né, mais pobre do país. Nem todo mundo tem condição de ter o seu carro com a documentação toda em ordem, os veículos coletivos também, nem todos têm condição de estar ali com o emplacamento em dia, com tudo direitinho. Então foi baseado nisso aí que a Polícia Rodoviária Federal, e aí, Pedro, diga-se de passagem, que muitos desses policiais chegaram a relatar, inclusive para profissionais de imprensa, que estavam obedecendo ordens, mas completamente encabulados de estarem fazendo aquilo. Não concordavam, mas tinham que obedecer, né? Até porque o próprio Alexandre de Moraes, presidente do TSE, à época, ele dizia exatamente isso, que era terminantemente proibido a Polícia Federal fazer qualquer tipo de operação naquele dia, porque sabia que as pessoas iriam para as urnas de qualquer forma, pessoas que vêm do interior, do grande interior do Brasil, para poder ir aos grandes centros e chegar às sessões eleitorais. Já havia sido expedido essa informação de que não deveria acontecer nenhuma operação. Mas a gente sabe muito bem que o superintendente da Polícia Federal à época, né, o manda-chuva geral, ele era bolsonarista, até porque ele publicou em suas redes sociais e logo depois apagou, né, porque sabia que isso iria complicar para ele. O fato é que, numa república, todo mundo tem o direito de votar em quem quiser. Que seja. Porém, enquanto autoridade, não pode expressar Exato. seu voto e nem utilizar do seu cargo, Exatamente, né, exatamente. com fins escusos. Esse é que é o problema. Por que eu digo isso, Michele? A gente tem muitas outras autoridades aqui no Brasil, principalmente juristas. Digamos o seguinte, os próprios ministros do STF. Até hoje a gente não sabe em quem eles votaram. Podem ter votado tanto em um quanto em outro, né? Mas eles não podem divulgar em quem eles votaram, não podem fazer campanha política para quem eles votaram. Abertamente, né? Não podem. Exatamente deveria ter sido feito isso à época, né? Porque bastando apenas uma foto nas redes sociais já incentiva, né? Ainda mais vindo de uma autoridade. E esse foi o erro do superintendente lá, da Polícia Federal, do geralzão do Brasil. Então ficou feio, foi nítida a tentativa de burlar, de boicotar as eleições de 2022, porém não conseguiram.